Financeira, o podcast que conecta você ao mercado financeiro pro agronegócio. E a nossa convidada de hoje é a Paula. Gente, ela está atuando na ala feminina da ABCZ, que é a Associação Brasileira de Criadores de Zebu, na agropecuária. E hoje ela vai contar um pouquinho sobre a trajetória dela e essa conversa vai permear o agro, família, marketing e, lógico, tudo que tange aqui as nossas facetas femininas, porque se tem uma coisa que a gente faz é conseguir fazer várias coisas e sempre muito bem feito, com um sorriso no rosto e com excelência. E vocês vão sentir isso com a Paula, porque olha, nos bastidores eu já estava sentindo isso. Então, Paula, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, muito obrigada já de cara por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui, que é tão prestigiado e com uma audiência tão bacana. Obrigada pelo convite, Dani. Eu que agradeço e olha, só de ler um pouquinho da sua trajetória, eu já me sinto inspirada. E com certeza você tem inspirado várias outras mulheres. Mas eu quero saber como que tudo começou, porque eu sei que você vem lá de Londrina, né? Então me conta um pouquinho da sua história, como que a agropecuária entrou na sua vida. Me conta um pouquinho. Dani, eu sou de Londrina, nasci lá, minha família toda mora lá. E eu sei, meu avô materno tinha fazenda de gado de corte, e Londrina é uma cidade que tem a pecuária bem ativa. Então, eu sempre... Lá tem uma exposição, a Expo Londrina, que é bem famosa no nosso estado, aí no Brasil todo. Então, eu sempre fui muito ligada, sempre fui em leilão com as minhas amigas, com todo mundo. E quando eu casei, eu me inseri nesse setor, nesse mercado. Meu marido, Gabriel, ele é pecuarista. E vocês se conheceram nesse ambiente? Sim, eu trabalhava na época numa agência de propaganda. Eu me formei em publicidade e marketing lá em Londrina. E aí eu fui morar fora quando eu terminei a faculdade e voltei. Você foi morar onde? Fui morar na Espanha, em Madrid. E gostou? Como que foi essa experiência? Foi maravilhosa. Eu mudei para lá, fiquei lá 8 meses. Depois que eu me formei, eu fui e foi muito... Amadureci bastante, aprendi o espanhol. Foi uma experiência maravilhosa. Eu voltei muito diferente, muito mais me conhecendo, muito mais madura, sabendo o que eu queria. Foi assim, foi um divisor de águas na minha vida ali, da fase de adolescente para madura, adulta, foi muito bom. E é bom quando a gente tem um contato com a cultura diferente, né? Muito. E às vezes a gente pensa que precisa ir para fora para ter contato, mas o Brasil, ele é tão diverso que às vezes só de mudar de estado já são culturas diferentes também, né? Mas depois você conta pra gente como que foi essa mudança de estado. Tá. Mas conta, como que foi? E aí, quando eu voltei de Madrid, um amigo meu tinha aberto uma agência e me chamou: Paula, vem trabalhar comigo de estagiária. E aí eu fui e comecei a aprender desse universo de agência, né? Tinha feito alguns estágios na faculdade, mas nunca tinha trabalhado numa agência mesmo. E eu comecei ali como estagiária, aprendendo a fazer orçamento, a fazer atendimento, a contato com o fornecedor, depois com o cliente, fui. Não, calma, então não era só o marketing, você aprendeu todo o bastidor de uma agência como um todo. Ali foi assim, foi a grande escola, tudo que eu sei, eu aprendi ali. Entrei, como eu falei, como estagiária e fui saber da base, não sabia nada. Hoje, assim, eu voltei, né, ao mercado de trabalho agora aqui na BCZ, ao mercado de trabalho não, a lidar com a publicidade, e eu vejo o quanto foi importante essa minha base. E a gente está falando de quantos anos atrás, Paula? Forcei sua memória, hein? 20 anos atrás. 20 anos. Mas calma que isso não denuncia a sua idade, porque você está belíssima. Não, mas 22 anos atrás. Não, 22 anos atrás. Olha só. E hoje, né, eu vendo quanto essa base que eu tive, que eu sei fazer tudo. Numa agência eu passei por todas as etapas, todos os departamentos, o quanto a escola que eu tive ali, os meus professores ali do dia a dia foram importantes. Então, essa base que eu tive me fez profissionalmente a pessoa
que eu sou hoje ali na questão da publicidade e propaganda. E aí eu comecei e fui caminhando, conhecendo todos os departamentos, todos os setores. E aí eu fui contratada, ocupava o cargo de atendimento da agência. Daí depois virei coordenadora do atendimento e virei sócia da agência. Olha, parabéns! Fiquei sócia da agência. Era eu e na época era o diretor de criação, que era o dono. E aí fiquei sócia e depois a gente resolveu fechar a agência. E por N motivos, na agência, foi o meu primeiro contato, você perguntou do agro. Sim. A nossa agência, ela atendia o lado empresarial, empresas e também o agronegócio. A gente fazia leilão. Foi ali que eu conheci o meu marido. Num leilão? Não, no leilão não. Porque eu já ia falar, fazer você arrematou ele no leilão. Não. Eu fui numa reunião para fazer um leilão. Ele era o presidente da Nelore Paraná. E eu fui como auxiliar de atendimento. Eu ainda não era atendimento para fazer o leilão da associação. Olha. É um material publicitário. Naquela época fazia-se materiais muito grandes, muito bonitos, com fotos. Era um material bem rico, sabe? Hoje isso já se perdeu um pouco. E eu fui e é ali que eu conheci ele. Aí ele te viu e falou assim, é essa que eu vou casar. Foi, ele falou para uma pessoa, um criador que era amigo do meu pai na época. Meu pai já faleceu. Seu Otaviano, falou, seu Otaviano, ele falou assim, essa menina eu vou apresentar pro meu filho. Ele falou, não vai não, eu vou casar com ela. Acredita? Sério? Na primeira, jura. Foi assim, e na primeira vista? Foi. Então existe amor à primeira vista? Pode ser verdade. Olha só, pessoal, foi. Tá vendo? Existe amor à primeira vista. Foi e assim. seu pai também era criador, Não, Paula? meu pai era advogado. E ele trabalhava em Londrina, meu pai já faleceu. Meus pais minha mãe mora lá. Mas meu pai não tinha nada a ver com pecuária. Meu pai era advogado, mas tinham vários clientes do agronegócio. Por ser forte na cidade, sim, né? Então, sim. Sempre estava em contato ali. E o seu esposo, ele já produzia na época? Já, a família do Gabriel cria gado há mais de 60 anos. O vô dele foi um dos importadores do zebu para o Brasil em 1960. Então, ele é uma família bem tradicional na pecuária aí brasileira. Entendi. E você foi difícil, Paula? Me eu conta um pouquinho. Eu fui. Não foi fácil, não. Não foi fácil. Não, ele o amor foi à primeira vista, mas a conquista foi... Não. Foi bem... Não aceitava muito, sabe? Porque eu tava ali para trabalho e eu não tava disponível para namorar, Estava focada no trabalho. Briguei, falei que não queria, que aquilo não podia acontecer, que eu tava ali profissional atendendo. Enfim, mas aí era para ser, né? E aí a gente começou a namorar. E aí casaram logo em seguida e estão aí com quantos filhos? 3 filhas. 3 filhas. 3 filhas e uma carreira que você vai contar para nós em conjunto também. Isso. Mas, Paula, você tendo a visão lá atrás como estagiária, de quem trabalhava nos bastidores de um leilão e tudo, agora, né, como esposa de produtor, você vendo ali como que é o dia a dia de quem produz, e agora, estando na BCZ e também fazendo isso, não só para você, mas para outras pessoas, participando dos bastidores de conselhos que precisam dar para essas pessoas, de produção desses eventos, qual que são essas 3 visões que você tem? Olha, é bem diferente, né? Cada olhar, cada situação que a gente está. Hoje eu podendo ajudar a BCZ, de alguma maneira eu encaro como um presente, uma oportunidade fantástica. Que não começou agora, né? Começou há 22 anos atrás, com a sua experiência. Nunca imaginei que ao meu lado profissional um dia eu poderia atuar na BCZ, né? Até porque nunca me vi ajudando e dando suporte na associação. Nunca imaginei que isso poderia acontecer. E também o Gabriel ter virado presidente da BCZ foi um presente, foi um sonho
lá dentrinho do coração dele, que Deus permitiu de acontecer. Então foi tudo um caminhar e assim, e eu vejo que foi tudo é um presente, é uma oportunidade. A gente é muito grato por hoje estar na BCZ e poder trabalhar com todo mundo que faz parte dessa associação, né? Ali tem mais de 300 funcionários, tem escritório em 25 estados, quase no Brasil inteiro. Então, assim, é um presente, é uma honra a gente poder estar ajudando e participando da pecuária do Brasil, de certa forma. Eu vejo isso como um presente e me sinto muito privilegiada. E se eu puder, e eu estar podendo ajudar, quem diria, um presente eu tenho que fazer muito bem feito, né? Não, e dá para sentir o paixão já no seu olhar, assim, não, quando você obrigada. fala. Não, é muito, porque muito legal. É bom quando a gente produz, né, e tem a pecuária, mas nossa, quando você pode transbordar isso sobre outros pecuaristas, porque hoje é isso que a BCZ faz, né? Sim, é muita responsabilidade. Imagino. Né? A BCZ faz o melhoramento genético e isso impacta. Temos hoje mais de 25 mil associados. Então, o que decide ali, o que a gente faz ali, impacta na vida de milhares de fazendeiros, de famílias que vivem ali. Então, é muita responsabilidade. E eu vejo que é muito desafiador, sabe? A gente aceitar, a gente contribuir, a gente participar, de fato, do resultado do seu rebanho, da sua fazenda, do que você vai entregar. Isso é muito legal. Não, e é maravilhoso. E conecta muito, assim, dá muita liga com a gente, Paula, porque nós também trabalhamos aqui fomentando, a gente fala, sonhos mesmo, projetos, porque diferente de às vezes, outros negócios, quando se trata de pecuária, muitas das vezes a gente está falando de tradição, de legado, a gente está falando de uma história, de uma família, e que vai muito além só do negócio, só do lucro, só do crescimento. Se trata mesmo de algo que as pessoas têm um carinho e uma paixão mesmo por aquilo que fazem. Então, a responsabilidade vem daí também, né? Esse peso da responsabilidade de entender assim, olha, eu estou trabalhando em algo que é muito importante para uma família e para o país como um todo. E aqui na Ceres, quando a gente também fomenta esses negócios, né, e a gente tem um negócio focado em confinamento, por exemplo, e em financiar também gado, a gente pensa nisso, a gente pensa assim, poxa, eu estou financiando uma história, um legado, um sonho, e mais do que isso, desenvolvimento do agro, que é 1/3 do PIB brasileiro, que movimenta os outros 2, né? Sim, sim. E qual que é o papel do agro na sua vida hoje? Como que você descreve ele para nós? Dani, o agro, ele veio de presente com o Gabriel na minha vida, né? Então, eu fui inserida nesse mercado, nesse setor, por ele. Hoje, eu trabalho para isso, né? De certa forma, eu colaboro bastante com a BCZ lá no marketing, e isso é a nossa vida. E eu, como esposa dele, eu vejo que eu sou a maior incentivadora dos sonhos dele, e eu tenho que fazer acontecer. Então, eu sou muito feliz, é muito importante aquilo que você falou também, que a gente lida com sonhos, com tradição. A família do Gabriel é super tradicional, super respeitada. O avô dele trouxe o gado da Índia, foi a importação de 62, 63, que transformou a pecuária zebuína, a pecuária do Brasil. Hoje o Brasil é o maior produtor, exportador, segundo produtor e primeiro exportador de carne do mundo, por conta dessa melhoria genética do nosso plantel, da nossa carne, do gado brasileiro, e a família dele tem grande contribuição para isso. E a BCZ, que faz esse melhoramento genético, também impacta na produção, nesse volume hoje do Brasil conseguir produzir tanto com animais abatidos com mais jovens e produzir numa área menor, uma quantidade maior de gado, e tudo isso a BCZ trabalha. Então, assim, hoje eu tenho vivido para isso, e principalmente nesses 3 anos de eu estar aqui na BCZ e vivendo com ele esse presente que é dele estar presidente da BCZ, e eu fico muito feliz. É um presente, espero que as pessoas
tenham essa consciência também. E, como você falou, criar gado é paixão, é amor. E a gente vê cada pecuarista que a gente convive, cada história que se conta, é um presente, tem brilho no olho e é muito satisfatório, porque a gente vê o quanto em tudo que produz ali tem amor. Sim. Então é muita responsabilidade a gente estar na BCZ e lidar com tanta paixão, com tanto amor que todo mundo faz com tanta alegria e tem tanto amor e mostrar o resultado que ele tem na sua fazenda. É muito bacana. Sim. E Paula, conta um pouquinho para nós, como que você consegue equilibrar todos esses pratinhos? Vamos lá. 3 filhas, esposo, presidente da BCZ Mulher, vários outros papéis. Como que foi para você essa trajetória e entrando no agro? Como que você consegue lidar com tudo isso? Dani, não sei. E como que você decidiu, assim, essa questão profissional? Você continuou com a agência? Tá, para eu tava você contando fazer e parei, né? isso, para você fazer tudo que você consegue fazer hoje. E aí, vamos voltar lá atrás para poder te contar dos meus pratinhos. Porque a gente passou lá por Londrina e você tem que contar como que você veio depois para Uberaba pra gente. Então, eu acabei a sociedade, a gente fechou a agência e uma cervejaria lá da nossa região contratou eu e toda a minha equipe para ser house deles. Aí eu fui trabalhar com cerveja. Nunca tinha... Eles eram nossos clientes da agência e depois eu virei house com a minha equipe lá. Foi bem bacana, era outro trabalho, era merchandising, ponto de venda... Enfim, totalmente diferente. Mas é um conhecimento que te agrega muito hoje, né? Sim, sim. Era bem diferente, né? Varejo é bem dinâmico, né? Mas foi bem bacana também. E aí eu casei, já tinha casado quando isso aconteceu. Casei, trabalhei mais uns anos. E aí eu saí do mercado, engravidei, tive as minhas 2 filhas são bem próximas, uma atrás da outra, e parei de trabalhar. Exige demais, né? E foi uma decisão tranquila para você? Deixar de trabalhar? Foi. Para cuidar das filhas? Eu comecei a parar de trabalhar porque eu fiquei doente da minha tireoide, tive que operar, passei por um tratamento e aí eu me afastei da agência e quis parar. E acabei não voltando, eu já engravidei, a vida foi caminhando, nunca senti isso como um peso, muito pelo contrário. A minha maior função é ser mãe, é a minha família, é a minha maior responsabilidade, é um sonho, é um desejo que eu sempre tive no meu coração e a vida me levou naturalmente para esse lado. Nunca foi um esforço ou uma decisão difícil de se tomar. Foi acontecendo, como tudo que, parando para pensar aqui, falando com você, foi o caminhar que foi levando para tudo onde a gente está hoje, o lugar que eu ocupo hoje. Nada foi difícil. Foi tudo um presente. E aí eu saí, fiquei doente, fazer um tratamento. Aí fiz o tratamento, eu não conseguia trabalhar. E aí eu me afastei da agência, tive filho, depois engravidei de novo. E aí foi indo. Aí eu abri um negócio próprio meu. Eu não consigo ficar parada. Eu sou muito agitada. E aí eu abri eu fazia porta guardanapo na época, isso em 2013, por aí. Eu comecei a vender na internet, e aí virou um boom também. E aí eu fui super feliz nisso, que eu consegui fazer em casa com as minhas filhas. Sim. E aí depois o Gabriel sempre viajou demais. E eu acompanhava ele nas viagens, eventos, exposições, leilões. Então eu sempre viajei bastante. E isso foi tomando o meu tempo. O Gabriel virou diretor da ABCZ na gestão do Arnaldo, em 2016. Aí ele vinha pra cá, a gente começou a vir com mais frequência, e eu sempre com minhas filhas. Vinha com 2 elas bebês. Viajavam junto. Sempre. Trazia elas pequenas, e tinham 3 e 4 anos, elas têm 1 ano e 7 meses de diferença. E aí depois o Gabriel mudou a diretoria, ele continuou na próxima diretoria, a gente continuou vindo, aí veio a pandemia, e depois o Gabriel
resolveu se candidatar a presidente, e aí a nossa vida mudou por completo. E é bom você falar, assim, não sei, eu sempre estava nas viagens, porque quer dizer, então, que você sempre apoiou. Então, hoje ele tá... Porque, às vezes, a mulher, ela, por um momento de, às vezes, ter que parar, desacelerar, cuidar da família, ela acredita que ela está perdendo o tempo ali do profissional dela, né? Sim. Tá deixando, e às vezes até se perde, né, nesse processo. E para você, você falou que foi muito natural, que você entendeu e não quer dizer que você não estava trabalhando junto, né? Construindo o que hoje é o patrimônio da família de vocês, é o legado, é a atuação da família de vocês. Mas em algum momento você pensou assim, nossa, será que faz sentido? Ou sempre foi Dani, muito... nunca me cobrei. Nunca vi por esse lado. Nunca... eu acho que a gente tem que estar realizado em tudo que a gente faz. E eu sou realizada, muito realizada, e Deus me deu muito mais do que eu imaginei. Profissionalmente, eu vejo que a gente tem uma escada, um degrau por degrau, e profissionalmente você vai se tornando aquilo que cada degrau você vai alcançando. E a minha maior função, minha maior conquista é a minha família. Eu nunca me cobrei meu lado profissional. Eu nunca tive essa visão que eu tinha que trabalhar, eu tinha que ser bem-sucedida. Porque você não tinha uma visão individual. Você tinha, tipo assim, se a minha família está sendo bem-sucedida, eu também estou sendo bem-sucedida. Sim. Então, Entendi. assim, eu sempre apoiei o Gabriel, sempre encarei que o marido e a esposa, um é o maior incentivador do outro. A família, cada hora a gente tem que apoiar um. Uma hora é um filho que vai morar fora, outra hora é o marido que quer fazer uma empresa nova, investir em outro setor, ou construir uma nova história. Ou pode ser uma doença que toda a família tem que dar apoio para aquela situação. Então, a dinâmica ali. Eu sempre ajudei o Gabriel também na fazenda, no sentido assim, leilões que ele fazia, no que cabia a mim a ajudá-lo, a uniforme, é uma coisa muito, muito pouquinho, sabe? Mas também sempre dei esse suporte. Mas profissionalmente falando, eu sempre incentivei e sempre tive ao lado, sabe? Mesmo nos momentos desafiadores, porque a gente sabe que o agro, ele é desafiador, Bastante. Existem ciclos e ciclos, momentos e momentos, às vezes o preço está favorável, às vezes não está. E como que é essa dinâmica tudo, assim, estando junto ali no front, junto com a pessoa? Dani, eu acho que você tem que saber lidar, saber os dias bons, os dias ruins, não dar suporte e saber entender, porque ali dentro de casa você tem que ser um refúgio, tem que ser o lugar que o seu esposo tenha segurança e equilíbrio, deite a cabeça no travesseiro e descanse, sabe? Não dá pra gente cobrar dentro de casa, a gente tem que saber o momento de falar, de ajudar, de aconselhar, de ser um conforto, um consolo. Então, o Gabriel, a fazenda, os negócios dele junto com os irmãos, com a família dele. Logicamente, como você falou, tem altos e baixos, momentos bons, momentos difíceis, mas eu sempre procurei ver o lado bom, o porquê daquilo, próxima etapa, como que a gente pode fazer, sabe? Sempre vendo como com um desafio novo e uma nova oportunidade de sempre fazer o copo diferente. Meio cheio. Eu sempre vejo o copo meio cheio. Eu sempre sou otimista e vejo entender o porquê daquilo e tirar um bom ensinamento e como que a gente pode ficar melhor diante daquela situação. E essa leveza é necessário, né? Porque se a gente for pesar todas as situações, acaba que você não comemora enquanto o processo acontece. Eu estava até comentando esses dias com uma amiga minha. Isso é muito difícil. Porque até a gente alcançar o objetivo, existe um processo a ser seguido. Só que até o objetivo máximo que você quer, você vai tendo pequenas conquistas nesse processo. Só que se você não para e comemora cada pequena conquista,
você vai estar tão desgastada quando chegar na conquista grande que você nem vai usufruir daquilo, você nem vai aproveitar, porque aquilo te custou muito. Porque durante o processo você só pesou o processo, você não aproveitou o processo, né? Dani, eu vejo que isso é o grande desafio. Acho que todo mundo vem encontrando e passando por isso. Hoje a gente não comemora muito as conquistas que a gente faz, por tão difíceis, ou que na hora que você chega, você já está pensando no próximo passo que você nem parou para comemorar aquilo. Eu me cobro bastante disso e vou te falar que eu não tenho muito comemorado, sabe, as conquistas, porque tudo, o dia a dia vai te engolindo, né? Quando você vê, você já conquistou e você vai passando e vai indo e vai indo. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter e saber olhar e valorizar e festejar aquela conquista. Isso é muito difícil. Sim, e eu venho de uma família que tudo era motivo de dar ação de graças. Ai, que bonitinho. Então, por exemplo, toda pequena conquista, por exemplo, alguém passou, por exemplo, na universidade, era motivo de festa. Que legal. Você vai fazer, é motivo de festa. Nossa, fechou, aí, por exemplo, tinha umas metas ali, por exemplo, de nota, era, então a gente vai comemorar. E que às legal. vezes... E isso faz total diferença, porque traz essa leveza, né, para o dia a dia, para nossa... Então, a gente sempre olhar assim, olha, tá desafiador, mas vamos olhar aquilo que a gente já enfrentou antes, porque é só mais um desafio, né? Que e vai tudo ser dá enfrentado. certo, né, Dani? Eu e sempre se ainda falo, não deu certo, vai é porque dar, não chegou no fim. Não chegou porque no fim tudo dá certo. certo. E tudo vai dar certo. Eu falo isso direto, gente, vai dar tudo certo, tá tudo bom. Calma que a gente vai conseguir chegar lá e vai dar tudo certo. E dá tudo certo, né? Dá, Graças sempre dá. a Deus. E Paula, como que é? Porque pensar para nós, às vezes é ok para nossa família, só que hoje, estar como presidente, né, da BCZ Mulher, sobre essa frente feminina da associação, como que é também passar essa visão para outras mulheres, entender como que é a atuação delas, às vezes elas mesmas como protagonistas na agropecuária, ou até junto com os esposos, junto com os pais, com os tios. Como que você passa essa visão? Como que é a estrutura hoje da BCZ Mulher? Dani, a BCZ Mulher, ela foi constituída em 2017 e ela vem amadurecendo e crescendo com o passar dos anos, né? Hoje a gente tem um grupo de pessoas associadas, esposas, filhas, mães, veterinárias, prestadoras de serviço, onde a gente troca informação, dicas, capacitação, é bem legal. A BCZ Mulher, eu estou como presidente dela e a gente tem uma comissão composta de 5 mulheres atuantes. Hoje sou eu, a Yara, que é a esposa do Arnaldo, Dr. Arnaldo, que vai ser o novo presidente da BCZ, a Bia Biaggi, uma pecuarista bem tradicional, ela mora em Ribeirão, a Lu Romancini do Troncos e Balanças Romancini, a Leda Garcia do Mato Grosso, também filha do seu Cláudio Totó. São mulheres extraordinárias. Só. E a Renata Camargos, esposa do Cal Paranhos, que também foi presidente da BCZ, Sim. E ela é filha de um ex-presidente da BCZ, Sim. Que atua, é zootecnista. Então, são todas mulheres com muito valor, muito trabalhadoras, que eu tive a honra de dividir esses 3 anos ao lado delas. E com conhecimento na área, Sim, né? Todas são atuantes, lidam no dia a dia ali da fazenda, mulheres respeitadas, fortes, e que vêm construindo um legado aí nas suas regiões e nas suas fazendas. E a BCZ Mulher, ela tem como a função conversar com essas mulheres, trazer informação, capacitar, trocar, fazer network. Durante as exposições que a BCZ realiza, a gente faz encontros, ou rodas de conversas durante a Exposebu, durante a Expo Genética, a gente realiza o nosso encontro, é o grande momento da BCZ Mulher. Nós fazemos o encontro a BCZ Mulher, a gente reúne cerca de 800 mulheres e homens. A BCZ Mulher os nossos eventos não são só para mulheres, que a gente também não acredita nessa separação, porque somos todos em prol da pecuária, Isso. Não é mesmo? Sim. Então, no nosso evento tem muitos homens, o que eu acho super bacana.
E às vezes as nossas pautas, os homens precisam ouvir, né? Muito, muito, às vezes muito. Às vezes eu vou em evento de mulheres, eu falo assim, ok, eu preciso ouvir, mas calma, meu pai tinha que ouvir, meu irmão tinha que ouvir, enfim, muito mais pessoas tinham que estar ouvindo isso daqui também, para eles entenderem os bastidores da mulher no agro. Isso. Dani, a mulher no agro é muito... É uma coisa nova e nem tanto, mas que vem sendo disruptivo ao longo dos anos e cada vez mais a mulher tem ocupado cargos de destaque, de liderança à frente dos seus negócios. O que eu acho disso? Eu acho que é um movimento, um amadurecimento também das mulheres terem coragem e se capacitarem para aquilo. Eu vejo que tem espaço para todo mundo. E as mulheres fortes, capacitadas, que querem, conseguem. Passamos pela pandemia e as mulheres assumiram os seus negócios porque perderam o pai ou o marido. Teve um grande número de aumento de mulheres à frente das suas propriedades rurais nesses últimos anos. Sim. E elas estão tocando com grandeza, fazendo seus negócios indo para frente. Isso é muito bom. Cada vez mais mostra que a mulher tem condição, consegue se fazer respeitar. Porque isso é o grande desafio, né? Sim, ainda porque mais no ainda agro. É bastante masculino, né, o agronegócio. Sim, é um ambiente masculino, mas que a mulher firme, que tem postura, consegue ocupar o seu lugar com valor, com respeito, e cada vez mais a mulher tem eu não gosto muito da palavra empoderamento feminino, mas ela tem se posicionado com firmeza, com capacidade, e mostrado que ela também consegue. Isso é muito importante e a mulher tem feito um lindo trabalho. A gente tem aí vários plantéis, várias fazendas que tem mulheres à frente. A Bia, por exemplo, a Leda cuida das coisas do pai dela. A Lu, à frente da Romancini, cresceu pra caramba. Tô te falando das mulheres que estão comigo na ABCZ. Mas tem várias outras, né? Várias outras, várias pequenas, médias, enfim. Mulheres maravilhosas aqui em Uberaba. Na Expo Zebu, se eu não me engano, foi de 23... Acho que foi de 23. No encontro que a gente promoveu dentro do espaço da BCZ Mulher aqui, a gente fez uma roda de conversa com pecuaristas de várias raças. Você vê, ali, e também tinha pequena produtora rural daqui de Uberaba, numa conversa, ali a Pérsia, ela é daqui de Uberaba, ela faz manejo racional com gado, conheceu uma pecuarista da Angola, a Lude, que cria Cindy, e a Lude levou a Pérsia para Angola. A Pérsia deu curso para todos os fazendeiros da região, onde a Lude tem fazenda, e abriu portas, e várias pessoas... Isso eu estou falando de uma situação. Então, assim, você vê o quanto... Ou seja, que já transcendeu o Brasil, né? Não, muito, muito. Foi um encontro maravilhoso, que pôde estar levando essa experiência para fora ali num bate-papo informal, de contar a sua história, o seu trabalho, e ver... E hoje você vê fazendo a diferença na pecuária da Angola, o que ela veio ensinar eles lá de manejo com gado. Uau. E eu vim de um encontro, mês passado, teve a CNMA, né? Que é o Congresso Nacional de Mulheres do Agro. E eu fiquei, assim, admirada com o tamanho do evento. Só para mulheres. E ouvir a história. Mulheres sendo premiadas, porque estão à frente de pesquisas de genética, estão à frente de pesquisa de vários insumos mesmo para o agronegócio. E mulheres sendo premiadas nacionalmente e internacionalmente por causa dessa pesquisa. Então, as mulheres, sim, né? Elas têm tido voz e se posicionado no agro. Uma porque a tradição, né? Ela também, como você disse, algumas, né? Infelizmente por uma perda, tiveram que assumir, né, os negócios, mas de toda forma... Muitas mulheres nascem ali com a família apaixonadas também pelo negócio e querem atuar, né, de fato, e continuar o legado da família. E ver isso acontecer e o agro tendo essa abertura, eu fico muito feliz,
Porque eu acho que independente do gênero, se a pessoa é capacitada para estar ali, tem o conhecimento para estar, ela tem todo o direito e todo, vamos dizer assim, a capacidade de assumir mesmo de fazer o negócio acontecer, né? Sim. Porque vai muito além. Existem as diferenças, né? Claro, claro. Mas vai muito além disso, né? A capacitação hoje, ela tem sido valorizada independente E é isso do que homem e da importa, mulher. dependente do seu gênero, é a capacidade, Isso. se você está preparada para assumir aquele cargo. Exatamente. E todo mundo pode. Porque ela, por exemplo, com certeza foi para Angola porque estava preparada para estar lá, né? Então, você falando agora do CMNA, a BCZ fez uma palestra lá, a Ana Sim. Cláudia Mendes que falou, hoje ela é vice-presidente da BCZ, a primeira mulher a ocupar a vice-presidência da associação, e a Ana teve lá falando de pecuária, contando a história dela que é maravilhosa. Sim. E faz a diferença e mostra. Ela é filha de um pecuarista tradicional daqui de Minas, o Lamartine Mendes é o pai dela. Sim. E também foi um ex-presidente, e ela é super atuante, super respeitada, e é isso que você falou, tendo capacidade, se capacitando, né, mostrando o seu lado profissional, ali a sua competência, não tem por que não assumir grandes cargos ou estar à frente de grandes negócios. Exato. E aqui, eu venho do mercado financeiro desde sempre, né, Paula? Tá. E aí, olhando a minha carteira de investidores, um dia eu olhei, falei assim, gente, a maioria são homens. Cadê as esposas desses homens? Cadê as filhas? Aí a gente começou a fazer um encontro que chama Mulheres de Valor, que eu queria que, para as esposas desses investidores, para as filhas desses investidores, para trazê-las para dentro, porque eu falei assim, nós temos mulheres aqui, deixa eu conversar com essas mulheres, né? Ele está aqui cuidando do dinheiro e elas estão cuidando do dinheiro delas? Como elas estão sendo assessoradas? Como que tá? E foi maravilhoso. Que legal. Porque, primeiro, a gente conhece, né, mais a fundo o nosso cliente e se importa com a história, com o legado, com os objetivos da família como um todo. Então, você ter contato com a família, para mim, faz total diferença. E trazê-las para esse protagonismo, né, de fazer junto. De falar assim, olha, não se trata de um negócio que é só do seu esposo, é um negócio da família de vocês, é algo para vocês compartilharem, para você também ficar sabendo, e o seu, você está cuidando? Que eu fui descobrir, muitas delas eram empresárias, muitas delas tinham vários negócios, assim, estavam a parte do marido e não tinham, né, esse conhecimento financeiro, não paravam, não tinha esse tempo de parar, e aí ao promover o encontro, elas paravam e falavam assim, nossa, eu realmente preciso olhar para essa área que eu não estou olhando. E aí algumas tinham, por exemplo, clínicas, tinham indústrias mesmo, estavam à frente de indústrias, assim, totalmente diferente do negócio do esposo. E eu falei assim, gente, vocês estavam escondidas onde? Ah lá, que legal, que legal. E foi muito bom, que foi quando a gente começou Mulheres de Valor. É um encontro pequeno, assim, a gente faz vários encontros, só que com poucas mulheres, até 20, 25, Sim. que a gente cria essa conexão mesmo. Mas foi, assim, maravilhoso. Que legal. Que eu gosto dessas iniciativas, como a BCZ Mulher, de trazer essa voz, de querer estar próximo, né? E de querer levar esse conhecimento que a BCZ já leva para todos, mas de estar próximo da mulher e falar assim, olha, você também faz parte disso. Né? Sim, esses movimentos são muito importantes e eu sinto assim, Dani, a mulher, ela precisa, às vezes, ela não participa tanto porque fica sem graça, porque ninguém chamou, mas quando a gente está num grupo só de mulher, a gente fica mais à vontade em levantar o dedo, expor uma dúvida, uma questão, e a gente começa a se interessar e tirar algumas questões e a coisa começa a acontecer, né? Isso. Que a mulher, eu acho que ela fica com um pouquinho de pé atrás. Porque no final, sabe o que eu percebi? Às vezes o esposo, o homem tinha uma dúvida, ele ia tirar a dúvida com quem? Com a esposa, em casa. Quem batia o martelo? Porque no final, assim, só aqui entre a gente... a mulher ajuda. Dentro de casa, a mulher, no final, é a que impulsiona, né? Você falou que várias vezes que você apoiou muito o Daniel, né? O Gabriel, desculpa. Imagina.
apoiou muito o Gabriel em todas as fases, a fase de diretor, quando ele foi se candidatar à presidência, você Sim. apoiou, não só apoiou, como fez uma mudança de vida, né, com os filhos, mudar de Certo. estado. Então, o conhecimento é necessário, eu entendi, até para que as mulheres elas possam ser essas propulsoras mesmo, né, para alavancar a família e ter conhecimento ali, para auxiliar o esposo na tomada de decisão e para elas também tomarem as melhores decisões. Mas para você, Paula, como que foi quando ele quis se candidatar a presidente e teve que mudar de estado? Dani, ele quis se candidatar. Então a gente conversou, ele expôs todas as questões dele e eu sempre apoiei. É isso mesmo que você vai querer? Então tá, então, né? Vamos. E o Gabriel teve uma campanha bem disputada, foi bem difícil, foi uma campanha lutada, suada, com muitos Mas olha, desafios. fiquei sabendo que você estava com ele à frente de tudo Tava. e foi E você vê, essencial para Dani, essa e disputa foi assim, ser não foi vitoriosa. nada combinado, ele não me pediu, não foi acertado, olha, eu quero que você faça isso, ou vamos combinar de você. Não. Foi tudo muito natural, a minha participação, a condução da campanha foi todo. Lógico, a gente tinha uma equipe, muitas pessoas envolvidas, ninguém faz nada sozinho. Não fui eu, Paula, que fiz, não foi o Gabriel que fez. Foi todo um conjunto de ações. Eu sempre participei, sempre fui muito ativa, sempre liguei, fiz call center, ligava, fazia, dava ideia. Sim. E participava de tudo, e tinha e pagava os outros, contratava os outros. Não, vamos mudar isso. Fizemos campanha em rede social, WhatsApp, tudo que tinha a gente fez. Foi uma campanha bem difícil, sabe? Que me custou muito choro. Muito. Os bastidores, Foi. ninguém vê, né? Ninguém vê. Paula. Foi assim, até hoje, quando a gente fala do Gabriel ter se tornado presidente, assim, foi um presente. Nada é fácil na vida, Não. né? Nada é fácil. E esses bastidores, às vezes, só quem tá muito próximo que sabe que vê, né? E vê. Mas são 3 anos a gestão. Como eu falei, eu sou de Londrina, tenho 3 filhas. E o Gabriel, a gente se mudou para cá. Porque o Gabriel é muito intenso, ele se dedica demais a tudo que ele faz. Não tinha como ele ser presidente, ficar lá e aqui. São 630 quilômetros, né? Não é aqui do lado. Então, para ele fazer, ele tinha que fazer bem feito, ele tinha que estar aqui. Então, a gente se mudou, deixei tudo lá. Nossa família, a família dele, a minha, tudo. Trouxe as nossas filhas para uma cidade nova, sem conhecer ninguém, né? Sem ter toda a rede de apoio que eu tinha, e viemos. E sempre falei para minhas filhas, agora é a hora da gente ajudar o papai. O papai quis ser presidente, ele virou presidente, a gente tem que apoiar ele. E agora a gente vai ter que mudar para Uberaba, não sei o que, escola, os amigos, aquela coisa. Sim. Falei, e a gente vai voltar. Mas a gente é feliz lá, mas a gente também pode ser feliz aqui. E a gente foi feliz aqui, e elas gostaram da cidade, fizeram novos amigos, foi desafiador, amadureceram. Então, assim, tudo é pro lado bom, né? Sim. Nada é fácil, a gente acha que não vai dar conta. Meus pratinhos, Né? eu não sei como que eu equilibro. Eu não sei. Mas eu acho que toda vez que Deus abre uma porta, Ele te capacita para aquilo. Sim. Então, eu gosto de uma passagem que diz que Ele não dá mais do que a gente consegue carregar. E é isso. Então, se Deus abre uma porta, é porque Ele vai te sustentar, vai te capacitar, vai prover e tudo dá certo. A gente só tem que estar disposta, né? Tem que estar disposta. Só tem que estar assim, ok. E tem que estar com o ouvido sensível para ouvir o que Ele fala. Exatamente. Então, é isso. Deu tudo certo, a gente veio, foi desafiador sim, mas eu nunca tive medo, porque eu sempre acreditei, eu acredito que quando a família tá junto, tudo dá certo. O que importa é a família. Se a gente tá bem dentro de casa, com a sua família, todo mundo... Não vou nem falar saudável, né? Porque isso se você tá com a sua família bem estabelecida ali,
vai dar certo. Isso. São acordos, né? Se a família tem como um acordo, Isso. independente das situações ali, Isso. se a direção tá clara, se o caminho tá único, vamos junto, vai ter os desafios, mas estão juntos. Era isso que eu tinha que fazer, sabe? Eu encaro como era o que a gente tinha que fazer e a gente fez. Mudamos, demos tudo que tínhamos para dar. Logicamente, ninguém acerta tudo, né? Mas tudo foi feito com muita verdade, com muita clareza. Termina o mandato dele agora dia 31 de dezembro. Então, estamos praticamente entregando a BCZ para a nova gestão, mas com o coração muito leve, com tranquilidade, que tudo que foi feito com a certeza para acertar, sabe, Dani? Sim. Com muito carinho, com muita dedicação, para fazer o bem para o associado. O Gabriel viajou demais, quis unir, aproximar a BCZ dos criadores, porque a BCZ está em todos os estados, né? Uhum. Não é só aqui em Minas, não é só em São Paulo, não é só... Então, assim, todo mundo sente falta da BCZ, quer estar próximo, ouvir. O Gabriel ouviu muito os criadores, então isso foi muito importante, aproximou, sabe, quem não estava ali, aproximou, e é isso, e foi muito gratificante, está sendo muito gratificante. A sua visão agora para os próximos desafios, porque a vida não para, né? Agora, assim, é um retorno e não deixa de ser um desafio, muitas expectativas aí pela frente. Dani, estou muito feliz que a gente vai voltar. Lógico, dá um pouquinho de dó, assim, de deixar, né? A gente dedica tanto, mas a BCZ não é minha, não é nossa, não é do Gabriel. Então, eu falo isso toda hora e a gente tem que deixar pavimentado, né? O que você construiu para o próximo vir e fazer tão bom e melhor do que você fez. E porque o que importa é a associação crescer, evoluir e estar sempre fazendo o melhor para o associado. Até porque, mesmo não estando na presidência, vocês continuam fazendo parte da associação, né? Como criadores. Sim, como associados. E o Gabriel vai continuar também na diretoria. Então, ele não vai se afastar. Então... Mas eu volto para Londrina. Estou muito feliz, foi um tempo muito importante, muito que nos amadureceu, cresci tanto pessoalmente como profissionalmente, como a minha família também amadureceu, e tenho aí alguns projetos, algumas ideias que a gente quer estar implementando. Então, olha, eu vou querer acompanhar de bastidor, tá bom? De camarote, na verdade. Vocês vão saber. Vamos ver aí se vai dar certo novos projetos. Claro. Cheio de ideias. É muito bom, né? Sim. A gente tem que estar sempre em movimento. Em movimento. Mas, Paula, assim, e te ouvindo, você tem essa clareza de que hoje, né, você estar onde você está, essa forja da Paula começou há 22 anos atrás? Olha só a sua experiência lá no estágio, fazendo leilão, já atuando com produtores, já tendo essa experiência, e aí você fala de toda a atuação, enfim, no marketing, enfim, de toda a atuação na candidatura, e agora com os associados, porque às vezes, enquanto a gente está passando, né, por aquela fase, a gente e você teve que ter uma pausa ali, porque decidiu ter a pausa para se dedicar à família. Uhum. Mas você viu que aquilo que começou 22 anos atrás contribuiu para que hoje fosse possível você dar todo o apoio que o Gabriel precisava e precisa? Dani, muito curioso isso, sabe? Eu não imaginei que ainda eu sabia fazer tanta coisa que eu não fazia há alguns anos. Não imaginei que ele me pediria para ajudar ele no marketing, porque eu só era presidente da BCZ Mulher. Uhum. E aí, devido a algumas questões ali, nos primeiros 6 meses que ele entrou, ele falou: Paula, vem cá, eu preciso que você me ajude no marketing. Eu falei: como? Não, eu preciso de ajuda, preciso que você vá lá, você vai ser meus olhos e meus ouvidos, precisa de mexer, eu preciso de sua ajuda. Ela falou: Gabriel, como é que eu vou fazer? Estou afastada há tanto tempo, né? Isso é muita coisa. Não, eu preciso que você vá lá, preciso da sua ajuda. E eu fui.
Fui Com a cara, sem, com a coragem. sem saber nada como é que era a dinâmica ali, tentando descobrir, e eu vi que eu sei. Sim. E que eu dei Só que se conta, você não tivesse passado por aquilo. você não Os ia degrauzinhos. descobrir Não. que você também era capaz agora. Não, E eu, depois de assim, fora do mercado há tantos anos, eu voltei num negócio macro. Uhum. Gigantesco. Lá eu tenho ações de tudo que você possa imaginar e junto é um... E às vezes quem olha fala assim, nossa, mas ela já começou aqui. Não, calma. A história Não, começou há 22 anos atrás. E assim, Dani, muita gente não sabe, né? A maioria das pessoas não sabe. Então, mas assim, eu consegui. A gente conseguiu, a gente trouxe uma linguagem mais moderna, criamos canais de comunicação com o associado, mudamos um pouco da dinâmica ali, trouxemos um frescor. A associação é muito tradicional, né? Sim. Ela é bem assim desafiadora, a gente tem agência que nos ajuda, mudamos a equipe interna, fazemos muita coisa lá dentro também. Tivemos a alegria de realizar a Exposebu 90 anos esse ano. Foi tudo um presente, sabe? Eu vejo assim, nossa, que bacana, que legal, vamos fazer. E eu vejo lá, falo, nossa, é tanta coisa que envolve, é tudo tão grande. A associação é tão... Nada é pouco, sabe? É tudo para muita gente. Aquilo que eu te falei, a responsabilidade do que você faz impactar na vida de tantas pessoas. Isso é muito sério, né? Sim. Então... Porque não é só de quem está comprando a genética. É de quem está manipulando a genética, é do peão que está lá com o gado no dia a dia. É toda uma cadeia o agronegócio, né? Sim. Então, a gente pensa assim, nossa, ok, eu tô aqui, eu tô com os associados. Mas esses associados, tem quantas pessoas que trabalham com eles? Sim. Essas pessoas, eles têm famílias. Ou seja, eu estou impactando quantas famílias brasileiras, né? Então, se for pensar assim, é maior ainda. Sim, e assim, a decisão que toma ali, a gente tem que fazer o associado saber. Então, a gente tem que, sabe? Porque se as coisas que decidem ali, se não são espalhadas, se não chega até o associado, ele não vai poder melhorar o dele. Esse é o poder do marketing, né? É o poder do marketing. É a comunicação. É a comunicação. E hoje você comunicar, entregar, comunicar o que você precisa comunicar de fato, e chegar lá. Porque não é só comunicar, é fazer o outro entender. Né? Não, porque falar complexo. Porque falar por falar, não, mas olha, você tem a responsabilidade do outro entender para ele poder aplicar. Porque senão, aquilo que você fez, no fim, não vai gerar efeito, né? E Dani, assim, eu vi que eu sei fazer a dinâmica do negócio, sabe? Eu tô percebendo. Não, assim, eu achei que eu não sabia mais. Eu não sabia que eu sabia tanta coisa, sabe? Do processo, de lidar com as pessoas, de como que é o caminhar, os estágios do processo mesmo para tudo aquilo acontecer. Então, eu fiquei muito feliz comigo mesma. Eu vi uma Paula que eu estava adormecida. Olha só. Sabe? Me fez crescer bastante, me valorizar. Eu amadureci muito com essa mudança, né? Para cá. E me moldou em várias áreas da minha vida. E o profissional, que era uma coisa que eu nunca imaginei, que eu ia vir para cá, porque eu estava vindo, ia ser presidente da BCZ Mulher, não é assim uma coisa mais tranquila, digamos assim, e trazer a minha família, cuidar das meninas, dar o suporte para o Gabriel, viajar quando necessário, achei que era isso. Dani, trabalhei, hein? Nossa! Imagino. Expectativa, realidade. Com seus desafios, com todos os impasses do dia a dia, mas com muita responsabilidade, né? E Paula, eu quero aproveitar essa sua fala até para deixar um recado para quem está nos ouvindo. Porque esse ano de 2025, a gente já está no finalzinho, né? Também foi um ano em que parece assim, ó... Até você comentou...
Deus parece assim que o roteiro, cada mês tinha um roteiro diferente. As coisas mudaram assim de forma tão repentina. E às vezes eu olho e falo assim, gente, como assim, né? E aí eu paro e falo assim, Deus, mas para onde o Senhor está conduzindo? Mas eu resolvi parar e confiar. E aí, quando eu confiei e falei assim, não, quer saber? Estou diante de um desafio, eu vou me posicionar e vou enfrentar. Quando eu decidi fazer isso, eu entendi que, poxa, não é que aqui era o lugar certo para eu estar? Não é que aqui não era a posição certa? Mesmo eu não entendendo, mesmo eu não almejando isso, no final, eu sinto que era aqui que eu precisava estar. E quantas vezes, e eu quero falar com você que está nos ouvindo, você deixa de fazer algo por medo, né? A Paula disse aqui que uma coisa que ela nunca teve foi medo. Porque o medo, às vezes, ele te paralisa de alavancar, de fato, aplicar os seus objetivos. Estamos no fim de 2025, já vamos iniciar um novo ano. Com certeza, você colocou planos, projetos, objetivos, sonhos para esse ano que às vezes por medo você não realizou. E tá em tempo ainda de você voltar a sonhar, deixar esse medo de lado e de fato se abrir ao novo. Paula, você se abriu ao novo ao vir, né, para cá, ficar 3 anos aqui, desempenhar um excelente trabalho e agora está se abrindo ao novo novamente, porque você vai retornar, mas poxa, não é mais como era, né? Essa volta não vai ser mais como era, também vai ser novo, né? Vai ser um momento novo, até porque a Paula não é mais a Paula de 3 anos atrás. Sim. Né? Sim. E, Dani, que bom, eu não faço muitos... Eu tenho plano, igual você falou que ainda está no final do ano, a gente tem que sonhar. Eu acho que quando abre uma oportunidade, a gente tem que ir com medo mesmo. É difícil a gente não ter medo, né? Mas o medo também faz você se mover. E te dá um gás, uma energia para você se desafiar. Eu gosto dessa questão, sabe? Do friozinho do na frio barriga. na barriga, de fazer você mexer. É bom a Sim. gente se colocar em desafios novos, né? Eu não gosto muito de criar expectativas. Então, assim, eu vou voltar diferente. Não sei como vai ser. Tenho alguns planos, vários, assim, vários setores. E tá nas mãos de Deus. Eu não tenho muita ansiedade se vai dar certo, se não vai. Vamos deixar a coisa acontecer e vai fazendo. E acho que quando você vai fazendo, as coisas vão acontecendo e vai dando tudo certo. Eu costumo dizer que se você faz o que precisa ser feito, o restante vai caminhar. Vai dando tudo certo. Vai caminhar. Paula, que delícia conversar com você. Que conversa boa. Obrigada. Muito, muito, muito bom. Já estamos caminhando para o fim desse nosso episódio do Deu Liga. Eu acho que deu liga. O que você acha? Muito. Deu liga? Gostei muito. E qual mensagem final você pode deixar para quem está nos ouvindo, para hoje, as mulheres que estão no agro, mas não só as mulheres, né? Para todos hoje que trabalham na agropecuária e vendo que já estamos aí no finzinho, né, do mandato de vocês, é mandato que a gente fala? Qual mensagem você deixa também desse período que você vai levar como um legado, um aprendizado? Deixa eu ver, tantas coisas, mas o que eu posso falar é ouçam o seu coração, o seu negócio, a sua família, se você quer mudar os planos, fazer diferente, seguir arrumar um novo projeto na sua fazenda, ouça o seu coração e vá se informar, conhecer, pesquisar, conversar com quem já faz aquilo que você quer, que se você tiver um sonho e vontade daquilo dar certo, vai dar. Então, não tenha medo. Hoje, como eu falei aqui, um presente, obrigada pelo convite. A BCZ foi uma grande presente na nossa vida, na verdade, um projeto que eu nunca imaginei que o Gabriel poderia vir para cá e eu também, o que eu também fiz aqui, foi tudo além. E acho que quando a gente faz a coisa com verdade, com simplicidade, com coração, sabe, que a gente põe tudo que a gente tem ali, vai dar certo. Então, se você tem novos desafios,
se tem uma vontade ali no seu coração, lute por ela, vai devagarzinho, você vai conseguindo e vai dar tudo certo. Uau! Não, depois disso, fique com essa mensagem, né? E aplique, tá? Porque ela não só falou, como eu tenho certeza que te fez entender. Então, olha, coloca a carapuça aí para você fazer os seus sonhos acontecerem e, de fato, só fazer o que precisa ser feito, que todas as outras coisas vão acontecer naturalmente. E olha, conte conosco. Conte com as séries para te apoiar nesses sonhos, nesses projetos, porque nós estamos aqui para trazer todas as soluções financeiras que vocês precisam para, de fato, cuidar, alavancar e desenvolver o agronegócio. Somos uma casa especializada nisso e queremos estar em cada detalhe, de forma próxima, de forma personalizada, mas mais do que isso, de forma que te atenda naquilo que você precisa. Então, nós ficamos por aqui. Mais um Deu Liga. Acompanhe até o próximo episódio. Se inscreva e compartilhe, que eu tenho certeza que outras pessoas também precisam ouvir o que você ouviu aqui. Grande abraço, até mais.